Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinema com o Tidico. Hoje nós vamos falar sobre o filme A Mulher na Cabine 10. É... Eles estão nos tirando os filmes, né? Eles tiram os filmes da gente todos os dias, né? Não conseguem mais entregar um suspense, meramente um suspense, né? Que teria uma trama até que interessante. Mas o filme, de novo, ele é tão sem sentido, sem lógica e sem nexo que eles não conseguem nos entregar absolutamente nada. Bom, galera, vamos lá. Lembrando que tem spoiler nesse vídeo aqui. Quem ainda não é inscrito, se inscreve aí, ative as notificações e vão deixando esse like que dá uma moral pro canal. E comentem. Quem quiser ir comentando aí, vai comentando o que achou do filme A Mulher na Cabine 10. Pra começar, é uma jornalista, né, interpretada pela Keira Knightley. Adoro o elenco, Keira Knightley e o Guy Pearce. E ela é uma jornalista. E adivinhem o que ela tá sentindo, adivinhem como é que está, qual que é o momento da vida dela, né? Qual que é o momento atual da vida dela? Ela tá com ansiedade e insônia. É claro, né? É claro. A maioria dos personagens ruins que nós vemos sendo feitos desses filmes patéticos de hoje em dia, eles estão ou depressivos, não tirando a importância dessas questões, né? Dessas doenças. Mas geralmente é depressão, ansiedade, insônia, trauma psicológico, trauma psicótico, é isso que tem hoje. Para eles justificarem a amargura, para eles darem características pobres para a maioria dos personagens desses filmes ridículos que nós vemos hoje em dia, é mais ou menos isso aí que vocês vão ver. São esses os sintomas. Aí ela vai pro navio lá, né, pro iate, navio não, iate, o iate de bilionários noruegueses, escreveu uma reportagem em que ela estaria tirando uma folga, estaria dando uma esparecida no trabalho, né? É isso que começa toda a trama do filme. E aí tem, óbvio não, mas tem um assassinato que acontece no iate. Começam a se desenvolverem personagens completamente de plástico. O filme tenta imitar um pouco de filmes inspirados nos personagens da Agatha Christie, aquela coisa investigativa, mas ele logo para, porque nem o filme, nem ele mesmo sabe, o filme mesmo não sabe qual que é a proposta dele, o que ele vai fazer. É um filme completamente sem nexo. Então ele começa ali com uma coisa meio de Agatha Christie, né, em tentar ir para um suspense, em um mistério de um assassinato, e logo ele para, sem sentido nenhum. Você fala, pô, vai começar um mistério em quem matou a pessoa X. Não, ele logo para, e aí ele vai para um outro caminho em que vai para aquele filme tipo Plano de Voo, da Judy Foster, em que nos remete ao personagem da Keira Knightley, da jornalista, que ela está tendo um transtorno psicótico, em que talvez o filme sugere em que ela poderia estar misturando a realidade com algo que não está acontecendo. Só que isso também é muito mal sucedido, porque a gente já saca que ela não está tendo um trauma psicótico, que realmente alguém ali, ou algo. Pra mim, parecia que a maior parte da tripulação estava de sacanagem com ela, estava sacaneando ela. Pra mim, ali todo mundo fazia parte do plano. Mas não, ele só dá a entender isso, que parece ser um grande plano para tentarem enlouquecê-la, mas a gente já saca. O filme, de novo, né, ele é tão óbvio e mal sucedido que a gente já percebe que estão tentando sacaneá-la realmente, né? Tem alguém tentando sacaneá-la e que ela não está. Aquilo ali não são alucinações da cabeça dela. O roteiro, ele parece que ele é rasgado do meio pro final do filme, né? Parece que aí não tem mais roteiro, não tem mais lógica, nem sentido nenhum, e vira somente uma sequência de cenas. Porque quando o filme se encerra e você começa a pensar na mulher na cabine 10, depois de todos os acontecimentos, depois de toda a trama, não faz o menor sentido só ela ter visto aquela pessoa, só ela ter tido algum tipo de interação, ninguém ter suspeitado de tudo que aconteceu no iate. Tudo passa a não fazer a menor lógica, porque muitos dos convidados tinham pessoas muito próximas a Anne,
que seria a principal do evento, né? A personagem principal é a Keira Knightley, a Lo, mas a Anne seria a principal do evento, né? A grande bilionária que infelizmente estava com câncer e estava passando bastão, né? Só que iria ter uma decisão, uma conclusão final para a vida dela. Só que fica tudo muito irreal, muito ilógico, quando a maior parte dos personagens pelo menos aquelas pessoas convidadas pro iate, tem alguns ali que dá a entender que não são tão próximos a ela, mas tem outros ali que são muito próximos ao casal e a ela também, e a Anne. E aí não faz lógica, não faz muito sentido, porque o plano da Anne é não herdar o marido. O que também não tem explicação por que ela fez isso. Ela descobriu que ele é um canalha, ela descobriu que ele é um vilão. Não tem grandes explicações. O filme ele não explica isso. E aquelas pessoas que estavam ali, inclusive tinha uma mulher que era braço direito. O filme dá a entender. O filme ele não explica nada, né? Ele dá a entender que tinha uma mulher ali que era braço direito da Anne. E aí, ninguém sabe do plano da Anne que não vai herdá-lo. Ela só conta pra jornalista. Então, não tem a menor lógica, porque tem um músico, chega um músico lá irreverente, né? Um cantor meio esculachadão. Chega um músico que a gente percebe que ele é muito ligado a Anne. E ninguém percebe que tem uma mudança, né? Na trama do filme, o marido mata a esposa e traz a outra mulher, porque ele está querendo dar um golpe, né? Ele está querendo que ela assine o contrato para ele ficar com toda a herança. Mas depois que o filme, depois da que a gente entende do meio pra frente ali, que a gente entende o que aconteceu no assassinato da Anne, que tem câncer e vai morrer de qualquer jeito, não tem a menor lógica e o menor cabimento ela ter aberto isso pra jornalista que ela conheceu no dia. E em relação às pessoas que estão com ela, uma bilionária daquela teria toda uma equipe muito maior e teria um preparo muito maior para essa conclusão de não herdar o marido nesse próximo rumo da vida dela, né? Nessa próxima investida que ela vai fazer antes mesmo de falecer, né? Porque ela já não tá tomando mais remédio. E aí não tem a menor lógica, porque tem convidados ali que aparentemente são muito ligados a ela, são bem pessoais em relação a Anne e não se ligam, não suspeitam de nada. Então a trama ali fica muito pobre, muito babaca. Depois o filme se perde completamente, né? E o marido se perde completamente porque ele tem um médico ali com ele. E pro plano dele dar certo, ele começa a tirar todo mundo do caminho, aonde o filme vira meio trash o filme, dá até pra classificar dessa forma, fica completamente trash porque tem cenas ali de assassinato, acontece um assassinato com o ex-namorado da Keira Knightley, que é um outro personagem que poderia ter um certo potencial e acaba não tendo definição nenhuma. E aí é muito ridículo porque o plano era pra sair, ele chamou testemunhas, né? Ele iria fazer tudo meio que a ideia do iate era para ter repercussão midiática, ou seja, ele iria cometer um crime, ele iria se livrar da esposa silenciosamente, ele tem acesso, ele contrata, ele seduz uma sócia da esposa através de reconhecimento, né? Reconhecimento facial, ele chega nessa sósia. Esse era o grande plano, é por isso, e a Keira Knightley acaba vendo a mulher na cabine 10, essa é a grande trama do filme, só que fica completamente ridículo, porque ele não pode justificar nenhum assassinato. Tinha a jornalista e ele não podia sumir com ninguém, independente da jornalista que estava lá ou não, porque meio que fica público. O iate, todo mundo sabe quem está a bordo do iate, então para pro plano dele dar certo e não levantar suspeitas nenhuma, ele não poderia desaparecer com alguém, não poderia ter nenhum escândalo em volta do iate, não poderia ter uma morte ou alguma suspeita de morte. Então aí fica completamente ridículo, porque o cara, né, as pessoas que estão ali são
pessoas completamente instruídas, são bilionários, são pessoas que sabem o que pega bem, o que não pega, o que pode fazer, o que não pode. Aí o filme vira ridículo, né? Porque nesse momento já não tem mais sentido nenhum e ele está pressionando o médico para matar quem pode ficar à frente dos planos dele, né? Para pegar todo o dinheiro da esposa, que sem lógica nenhuma vai deserdá-lo. Descobriu que ele não é boa pessoa, não explica, né? O filme ele não vai além das camadas nenhuma da explicação. Nesse momento ele já matou a própria esposa, né? Consequentemente já ia morrer de câncer, e aí ele está chantageando também a sósia, que não dá pra entender porque que fica do lado da Keira Knightley. Tem uma questão com a filha, tem umas outras questões ali que dá até pra compreender, mas seria muito mais lógico ela estar já completamente macumunada com o cara, né? Enfim, aí o médico que tá sendo chantageado por ele, né, tá sendo pressionado por ele, tentando matar a Keira Knightley, acaba matando o ex-namorado dela sem sentido nenhum, né? O cara ele vai defendê-la e acaba matando o ex-namorado. Só que aí o filme, nesse momento, o roteiro ele já foi rasgado, ele não faz a mínima lógica. E aí nós vamos pra cena final, aqui, lembrando que tem spoiler, acho que quem chegou até aqui assistiu, infelizmente assistiu esse filme que não faz o menor sentido. E aí na cena final elas desmascaram ele, sendo que ela já assinou a sósia, né, da esposa que ele já assassinou, assina o papel lá, o documento de testamento, dando o dinheiro para ele. Então, na festa de celebração, porque a sósia, ela é uma impostora, ela vira uma criminosa. E aí, na festa de celebração lá, que vai ter todo o ato final do filme, elas desmascaram ele ali, só que não tem lógica, porque ele pega uma faca, um bilionário, um cara completamente inteligente, articulador, pega uma faca e começa a ameaçar o que seria a esposa dele em público, perante a mídia e todos os amigos. É uma coisa, várias testemunhas, não só o pessoal que estava no iate, mas como a festa que eles estavam dando, uma festa beneficente, o evento que eles estavam fazendo. Sendo que ela já tinha assinado o documento, então era só ele ficar quieto. Quando descobrem a farsa, era só ele ter dado uma de desentendido. Não, eu não sei o que tá acontecendo, essa mulher é uma impostora, cadê minha esposa? Era só ele ter dado uma de dissimulado, né, de coitado, que as coisas poderiam ser bem diferentes para ele. Teriam que começar tudo uma investigação para acusá-lo de alguma coisa. Tudo bem que depois descobriram que a mulher é uma impostora, só que eles não dão importância nenhuma para isso. Eles preferem que o cara que o Guy Pearce pegue uma faca e comece a ameaçar a mulher em uma cena horrorosa, patética, para ter essa cena de ação, porque eles acham que isso vai entregar sem explicação nenhuma. Gente, é muito, muito ruim o filme mesmo. Depois, essa mulher, que é a sósia, ela é uma impostora. Ela não poderia... Tudo bem que ela se arrependeu, mas ela não poderia ter feito as coisas que ela fez. Depois, no final do filme, ela tá ali sem explicação, livre, né? Livre ali, conversando com a Keira Knightley, que é a jornalista, desenvolveu uma amizade. Olha, gente, o filme assim, ele não tem a menor lógica, o menor cabimento, infelizmente. Poderia ser um filme, se ele fosse minimamente sério, né, se ele não testasse a nossa capacidade, minimamente, né, a nossa capacidade intelectual no nível mais baixo possível, ele poderia, mediante essa trama, ter sido muito melhor, bem mais bem desenvolvido, bem mais redondinho. Só que ele vira um filme trash, completamente ridículo, do meio pro final, onde tem cenas descabidas e que não fazem o menor sentido com o tom do filme, com o toque que o filme teve o momento inteiro. Mas é isso aí, galera. Eu tô certo ou tô errado? Vão deixando nos comentários quem quiser comentar alguma coisa. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.